Sejam muitíssimo bem-vindos de volta ao nosso canal, é o Desafio das Súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 54 do TST, que é uma súmula antiga, é uma súmula que se refere a uma situação que hoje em dia não existe mais, mas apesar disso ela traz um exemplo aqui muito interessante para nós, para a gente raciocinar para uma situação atual do direito do trabalho. Olá, a súmula fala assim, súmula 54 optante. Rescindido por acordo do seu contrato de trabalho, o empregado estável optante tem direito ao mínimo de 60% do total da indenização em dobro, calculada sobre o maior salário percebido no emprego. Se houver recebido menos que esse total, qualquer que tenha sido a forma de transação, assegura-se-lhe a complementação até aquele limite. Muito bem, primeira coisa aqui, essa figura do optante, né? Até hoje em dia é curioso que a gente vê nos processos, às vezes, esse tipo de informação, né? E parece que é uma coisa que se perpetuou, às vezes, de forma impensada, mas isso, claro, não existe mais, né? Quando se fala aqui optante, era o optante pelo FGTS. Por quê? Porque quando foi editada a lei do FGTS, que é essa lei que está aqui, 5.107/66, essa lei ela trouxe inicialmente o FGTS como uma situação facultativa, era uma opção do empregado, ele podia optar pelo FGTS ou pelo regime da estabilidade decenal, né? É claro que essa opção na prática, no mundo real, ela não existia tanto assim, porque a gente sabe que os empregadores meio que não contratavam mais com esse regime da estabilidade, salvo algumas exceções, claro, tá? Mas então, inicialmente, o FGTS era opcional, né? O trabalhador podia optar pelo FGTS ou pela estabilidade decenal, né? E aí, posteriormente, com a Constituição de 88, acabou a estabilidade decenal e aí fica só o regime do FGTS. Então, essa figura do optante pelo FGTS, isso não existe mais, né? Desde a Constituição de 88, porque todos os trabalhadores, necessariamente vão ser integrados ao regime do FGTS, os trabalhadores empregados, claro, tá? Então, nesse ponto, ela ficaria superada a súmula, né? E aí é claro que a estabilidade decenal ela existe como um resquício durante alguns anos, né? Para aqueles trabalhadores que já tinham o direito adquirido, esses trabalhadores preservavam esse direito. Hoje em dia, aí a gente já tem 35, mais de 35 anos de vigência da Constituição, essa é uma situação que certamente já não existe mais na prática, tá? E aí, mas o interessante aqui da súmula é o seguinte, essa súmula reflete, ela retrata uma situação em que o TST admitia uma transação para extinção do contrato de trabalho. Essa figura da transação no direito do trabalho, assim como a renúncia, sempre é uma figura bastante polêmica, até que ponto o trabalhador pode transacionar, pode transigir, negociar com relação aos seus direitos, né? Em geral, o que se entende é o trabalhador, antes da vigência do contrato e durante a vigência do contrato de trabalho, o trabalhador não pode renunciar e também não poderia transacionar, em princípio, né? Porque a legislação trabalhista é cogente, é o princípio da imperatividade, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Inclusive, são princípios que a gente trabalha no nosso curso de Direito do Trabalho. Mas o fato aqui então, a gente tem, então, como regra, essa desconfiança em relação à transação. E aqui é uma situação antiga, né? Uma situação, portanto, que vem na Lei 5.107 de 66, que previa, então, que era possível aqui no parágrafo 3º e no caput, né? Eu não vou ler aqui o dispositivo com vocês, depois vocês podem ler isso, mas basicamente era possível que o empregador, quando fosse o empregador, quando resolvesse extinguir o contrato de trabalho, eles poderiam então fazer um acordo para pagamento de uma indenização da estabilidade decenal, né? Então essa estabilidade decenal ela tinha uma forma de cálculo, né, que era um salário por cada ano trabalhado, ou fração superior a 6 meses trabalhados, e aí era possível então que o trabalhador e o empregador fizessem um acordo para a extinção do contrato, e aí nesse acordo aqui, o trabalhador ele deveria receber no mínimo 60% da indenização que ele teria direito, né? No caso lá da estabilidade decenal, né? E aí, portanto, era uma situação de transação para extinção do contrato de trabalho. Então é um exemplo histórico muito interessante. A gente sabe que a gente tem hoje em dia, no direito do trabalho atual, a gente tem situações também de transação, algumas muito polêmicas. Por exemplo, a comissão de conciliação prévia, a própria figura aqui da homologação de acordo extrajudicial, essa é uma outra situação também, eventualmente, que pode implicar uma transação, né, seja durante o contrato de trabalho ou geralmente após a extinção do contrato de trabalho, e outras hipóteses também de transação que podem acontecer. E aqui é mais um exemplo, então, em que a jurisprudência consolidada do TST reconhecia a possibilidade de uma transação para extinção do contrato, desde que observados certos parâmetros mínimos aqui, tá? Então essa é uma situação historicamente interessante que reflete a posição do TST já admitindo a transação na extinção do contrato de trabalho, e hoje em dia a gente sabe que até existe por força de lei a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017,
ela trouxe, inclusive, a extinção do contrato de trabalho pela figura do distrato, né, que é justamente aquela situação de extinção por comum acordo, e aí as consequências rescisórias vão ser diferenciadas. Maravilha? Então, beleza. Então, é aqui a análise da súmula 54, que é uma súmula que tem um interesse histórico, portanto, né, e que nos traz, nos remete a algumas discussões que são discussões atuais de direito do trabalho, principalmente com relação aos limites e possibilidades da transação no direito individual do trabalho. Maravilha? Fico por aqui então, fechamos mais um vídeo, continue com a gente aí acompanhando o desafio das súmulas. Um abraço!